E aí, pessoal? Beleza? Mais um The Deep Dive começando. A gente vai se aventurar hoje em um tema que, olha, mexe com a minha cabeça. Inteligência artificial na gestão de emergências. Parece coisa de filme, né? Mas não é não. De jeito nenhum. A gente separou um material incrível aqui para te mostrar como isso já é realidade. É isso aí. A gente vai usar como base um artigo do engenheiro Rubens César Pérez, publicado na revista Emerver. Mandou super bem, viu, Rubens? Ele organizou tudo pra gente. E, olha, o que me fascina nesse tema é que a gente está falando de usar a inteligência artificial para prever e se preparar para desastres, acidentes, tudo. Tipo, ter uma bola de cristal tecnológica, né? Essa bola de cristal, ela funciona analisando uma quantidade enorme de dados. Caramba. Histórico de eventos, padrões climáticos, tudo isso entra na equação. Nossa. A NASA e a IBM, por exemplo, já estão usando IA para prever tempestades severas com a precisão que, nossa... Pô, parece Black Mirror, né? Mas me explica uma coisa, como que funciona essa previsão? Aí simplesmente decide que vai ter uma tempestade. Não. A inteligência artificial, ela usa o que a gente chama de algoritmos, que são como receitas matemáticas para analisar os dados e identificar padrões. No caso da previsão de tempestades, ela leva em conta a temperatura, pressão atmosférica, umidade, direção dos ventos e por aí vai. Com base nesses padrões, ela consegue prever a probabilidade de uma tempestade acontecer. Então aí tá dando uma força para os meteorologistas, né? Com certeza. Eles continuam sendo essenciais, mas agora eles têm uma ferramenta, né? A IA não substitui a expertise humana, ela só dá um boost. Dá um up. Amplia a capacidade de análise e de tomar decisões. E o mais importante, ela pode dar tempo. Tempo Para você evacuar áreas de risco, reforçar estruturas, preparar hospitais, minimizar os impactos, né? Tempo é tudo nessas horas. E falando em tempo real, o artigo também fala sobre usar IA para monitorar áreas de risco 24 horas por dia, né? E fala mais sobre isso. Imagina sensores inteligentes e drones equipados com câmeras, softwares de IA, monitorando florestas, áreas com risco de deslizamento. Sei. Vulcões, constantemente. Essa vigilância 24 horas por dia permite detectar os primeiros sinais de perigo. E como essa detecção precoce faz diferença. Vamos pensar nos incêndios florestais, por exemplo. Se um drone com IA detecta um foco de incêndio logo no comecinho, a equipe de brigadistas pode agir rápido, contendo o fogo antes que ele se alastre. Nossa, faz todo sentido. Essa rapidez na resposta pode salvar vidas, proteger a natureza. Sem dúvida. Evitar prejuízo. E a IA não se limita só a prever e monitorar, ela também está mudando a forma como as equipes de emergência treinam para lidar com essas situações de alto risco. Aí sim, hein? Mas isso a gente conversa na próxima parte do nosso mergulho. Já tô curioso? Mas por enquanto, vamos fazer uma pausa para assimilar tudo isso que a gente já aprendeu. Voltamos já com mais da Deep Dive. Isso aí. Estamos de volta para a segunda parte do nosso mergulho no mundo da inteligência artificial e gestão de emergências. É isso aí. Antes da pausa, a gente estava falando como a IA ajuda a prever e monitorar situações de risco, né? Agora eu quero saber como ela entra na parte do treinamento das equipes de resposta. Olha, essa é uma área onde a IA tem um potencial enorme, imagina só. Poder simular, sei lá, um acidente químico numa fábrica, uma enchente, um terremoto. Nossa. Tudo isso em um ambiente virtual super realista, sem colocar ninguém em risco. Tipo um videogame. Tipo um videogame, mas com consequências reais, né? E o legal é que essas simulações com IA não são só visuais. Sei. Elas podem incluir sons, cheiros, até a sensação de calor ou frio. Caramba. Dependendo do cenário. Para deixar a experiência mais imersiva possível e preparar os socorristas para a pressão da situação real. Mas e como a IA entra nesse processo? Ela só cria o cenário ou ela também participa da simulação? Ela faz as duas coisas. A IA pode criar cenários complexos com múltiplas variáveis e desafios. E também controlar o comportamento de outros elementos da simulação, tipo vítimas, veículos, até o clima. Nossa! E como isso ajuda os socorristas na prática? De várias maneiras. Primeiro, eles podem treinar em cenários que seriam muito perigosos ou complexos de reproduzir na vida real. Segundo, eles podem testar diferentes estratégias e ver na hora qual funciona melhor. Legal. E terceiro, eles aprendem com os erros sem ter consequências graves. Faz sentido. É como um laboratório de emergências, né? Você pode experimentar, aprimorar suas habilidades. Exato. Sem colocar ninguém em perigo. E o melhor é que a IA também pode personalizar o treinamento para cada membro da equipe. Olha só.
Ela analisa o desempenho de cada socorrista, identifica os pontos fortes, os pontos fracos, e aí cria um plano de treinamento individualizado. A IA virou personal trainer de socorristas. É. Mas me diz uma coisa, esse lance de simulação com IA é só para quem trabalha na linha de frente, tipo bombeiros, paramédicos. Não. Qualquer profissional que possa se envolver em uma situação de emergência pode se beneficiar. Entendi. Policiais, médicos, enfermeiros, engenheiros, até gestores públicos. Caramba, é uma ferramenta versátil, né? É. E como o Rubens mencionou no artigo, a IA também pode ser usada para criar jogos que simulam situações de emergência. Isso me parece uma forma mais leve e divertida de aprender. Com certeza. A gamificação é uma estratégia muito interessante para engajar as pessoas e tornar o aprendizado mais eficaz. Sim. Imagina um jogo onde você precisa coordenar uma equipe de resgate durante um terremoto ou tomar decisões rápidas para conter um incêndio. Parece bem legal. É. E você acha que a IA pode ser usada para treinar a população em geral para lidar com situações de emergência? Sem dúvida. Aplicativos, jogos com IA podem ensinar as pessoas como se preparar para um desastre natural, como agir durante um incêndio, como prestar os primeiros socorros. Nossa. O potencial é enorme. É incrível como a IA está mudando a forma como a gente se prepara para lidar com o inesperado. Pois na hora do vamos ver, quando a emergência realmente acontece, como a IA pode ajudar? Essa é a pergunta de $1 milhão e a resposta você confere na última parte do nosso The Deep Dive. Aí sim. Voltamos já. E cá estamos nós, na última parte do nosso mergulho no mundo da inteligência artificial e gestão de emergências. Nas partes anteriores, a gente viu como a IA está, revolucionando a previsão de riscos, o monitoramento e até o treinamento das equipes, né? Mas agora eu quero saber, na hora H, quando a emergência já está rolando, como a IA entra em ação? Boa pergunta. É nessa hora que a IA mostra todo o seu potencial para salvar vidas, minimizar os danos. Imagina um terremoto, por exemplo. Logo após o tremor, drones e satélites equipados com IA sobrevoam a área, capturando imagens. E o que a IA faz com essas imagens? Analisa cada pedacinho para encontrar sobreviventes. Isso. A IA consegue analisar as imagens, identificar padrões que indicam a presença de pessoas, veículos, escombros. Caramba. Tudo em tempo real, com uma precisão muito maior que a nossa. Mas como a IA diferencia uma pessoa de, multi-entulho? Ela usa algoritmos de reconhecimento de imagem que são treinados para identificar características específicas de cada objeto. No caso de pessoas, ela busca por formas humanoides, padrões de movimento, temperatura corporal. Então a IA meio que vira os olhos das equipes de resgate, mostrando onde concentrar os esforços. Exatamente. E a IA não para por aí. Ela também pode analisar dados de sensores instalados em prédios, pontes. Com base nesses dados, a IA consegue avaliar os danos estruturais, indicar quais áreas são seguras para o acesso das equipes. A IA pensando em tudo. E no meio do caos, com tanta gente precisando de ajuda, como garantir que a comunicação entre as equipes flua bem? Aí entra outra aplicação incrível da IA, plataformas de comunicação inteligente. Essas plataformas integram vários canais, tipo rádio, celular, internet. Sei. E usam a IA para organizar tudo, filtrar ruídos, garantir que as mensagens cheguem na hora certa. Então, em vez de cada equipe trabalhar isolada, a IA conecta todo mundo, né? Exatamente. Imagina. Bombeiros, policiais, paramédicos, hospitais, defesa civil, todos conectados em tempo real. Uau. Compartilhando informações, tudo sincronizado pela IA. É como se a IA fosse um maestro da orquestra, né? Coordenando tudo para funcionar em harmonia. Perfeito. E essa orquestra bem afinada faz toda a diferença para salvar vidas. É realmente impressionante como a inteligência artificial tá transformando a gestão de emergências, né? Parece que a gente está entrando numa nova era onde a tecnologia e a inteligência humana se unem para enfrentar os desafios do mundo real. Com certeza. E essa união tem um potencial enorme para criar um futuro mais seguro e resiliente para todo mundo. Mas é importante lembrar que a IA é uma ferramenta poderosa. E, como toda ferramenta, precisa ser usada com responsabilidade. Verdade. A gente não pode deixar a tecnologia nos dominar, né? A decisão final, a compaixão, a ética, tudo isso continua sendo a responsabilidade nossa. Concordo plenamente. Por isso é que o debate sobre os limites éticos da IA é tão importante. A gente precisa garantir que a IA seja usada para o bem, priorizando a vida e a dignidade humana. É isso aí, pessoal. O que vocês acharam dessa viagem pelo mundo da IA e gestão de emergências? Espero que tenham curtido esse mergulho no The Deep Dive. A gente se dedicou para trazer as informações mais relevantes, mostrar como a IA está mudando tudo. E lembrem-se, o futuro da gestão de emergências está sendo escrito agora e a IA tem um papel fundamental. Valeu pela companhia. Fiquem ligados que em breve a gente volta com mais um mergulho profundo em outro tema fascinante. Até a próxima!